Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência às nossas aulas de linguística textual. Bom, hoje nós vamos falar sobre os aspectos gramaticais da coesão, tá? A coesão frásica e a coesão temporal. A gente vai perceber que os aspectos gramaticais da coesão não são só esses dois, mas hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre a coesão frásica e a coesão temporal. Lembrando que as nossas aulas são baseadas no material da professora Rosane Monerá e Ilana Viegas, ok? A coesão responde pela conectividade textual, constituindo, então, um fator importante da textualidade. Vamos lembrar, gente, que o texto, a palavra texto, vem de tessitura, né? de tecer, de entrelaçar, de estar aqui, ó, conectado, ok? Ela é realizada por meio de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superfície do texto, sendo, portanto, de caráter linear, já que se manifesta na organização sequencial do texto, daí ser chamada também de conectividade sequencial. Então, outro nome para coesão seria conectividade sequencial, ok? Então, o que é a coesão textual? É uma unidade formal do texto, tá? É a conexão interna entre os enunciados de um texto. Os segmentos de um texto precisam estar articulados por meio de pronomes, advérbios, conjunções, preposições, tá? Que são os conectivos, conectores, para possibilitar a relação de sentido. Dependendo dos elementos escolhidos para ligar as partes de um texto, a gente pode comunicar diferentes ideias. Então, por exemplo, quando eu uso uma conjunção adversativa, eu tenho uma ideia. Quando eu utilizo uma conjunção aditiva, eu vou ter uma outra ideia, tá? E também eu posso utilizar uma conjunção que, teoricamente, é aditiva, mas com um sentido de oposição. E isso aí também vai depender. Eu tenho que saber o contexto ali para que tudo esteja coeso, ok? Bom, vamos aqui a um exemplo. Vamos ler. No início do século passado, o Brasil enriqueceu devido ao crescimento de negócios, principalmente da indústria. Essa expansão industrial foi impulsionada pela força de produção dos imigrantes, que no período de 1887 a 1934 chegaram ao país num total de 3,8 milhões, sendo 2,3 milhões apenas em São Paulo. Esses imigrantes são aqueles excluídos em seus próprios países por falta de emprego e pela escassez de trabalho rural, substituído pelo trabalho industrial. A vida dos imigrantes foi ao encontro não só da necessidade que o Brasil tinha de mão de obra mais qualificada para as fábricas, como também da substituição dos negros nas lavouras, não se descartando ainda certo desejo de embranquecimento da raça brasileira. Consequentemente, os imigrantes trazem ao país novos padrões de comportamento, estilos de viver, hábitos, formando uma grande massa de consumidores que irá interferir no consumo existente, modificando-o. Então, aqui esse texto está falando justamente da imigração que ocorreu ali no século passado, né? Entre 1887 e 1934, que é quando teve aquela parte de imigrantes europeus. Tá? E aí tem essa troca, está se retirando ali os negros da lavoura, né? acabando ali a escravidão. Tem essa troca de uma questão de querer tornar uma raça branca, né? Voltar ao europeu aqui também tá dizendo isso. Tá? Vamos observar aqui o segundo vótice aqui. Início, século passado, Brasil enriqueceu o crescimento do negócio industrial, negócios e indústria. Expansão industrial foi impulsionada, força, produção imigrantes, período 1887-1934, chegaram ao país, total 3,8 milhões, 2,3 milhões em São Paulo. Você percebe que aqui você não entende nada do que está acontecendo. Aqui é um amontoado de palavras, tá? Quando a gente lê o primeiro texto, a gente percebe que há uma conexão entre as partes, né? Os segmentos eles estão articulados. A gente percebe que está articulado por meio de pronomes, pronomes demonstrativos. A gente percebe que tem ali conjunções, advérbios, tá? Preposições, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó.
Cadê? No início do século passado, aí a gente tem aqui uma questão de uma questão adverbial, de tempo. O Brasil enriqueceu devido ao crescimento de negócios, principalmente a indústria. Essa expansão, que a gente tem um pronome, foi impulsionada pela força de produção dos imigrantes. Aqui a gente tem aqui, ó, uma preposição, que, esse que aqui é um pronome relativo, no período de... Esse que está falando dos imigrantes, e esse que é o sujeito desse verbo, chegaram ao país, ó, chegaram ao país, aqui é a preposição, num total de tatatá, sendo tatatá. A vinda dos imigrantes foi ao encontro, não só da necessidade que o Brasil tinha de mão de obra, mas qualificada para as fábricas, como também, ó, não só, como também, isso aqui é uma locução conjuntiva aditiva. Então, a gente percebe que esse texto está bem coeso, né? Está bem ali articulado. Né? Por isso, nos referimos à coesão como conectividade sequencial, já que podemos perceber que os enunciados estão articulados entre si, conectados na superfície textual. Ó, superfície textual que você está vendo, tá? Daí, se poder dizer que a coesão provém da maneira como os conceitos e relações subjacentes são expressos na superfície textual. E ainda mais que a coesão é a manifestação linguística da coerência. Então, vamos grifar. A coesão é a manifestação linguística... vamos aqui, vamos corrigir. A coesão é a manifestação linguística da coerência. Percebemos a importância da conectividade ao lermos o segundo texto, porque aqui você não consegue entender, você não tem conectivo. Início do século passado, o Brasil enriqueceu, o crescimento é um amontoado de palavras, tá? A gente não tem aqui uma conectividade, certo? Bom, dando sequência. As relações de sentido se manifestam por meio de mecanismos linguísticos que podem ser relacionados a dois grupos. Então, nós temos os mecanismos linguísticos gramaticais e o mecanismo linguístico lexicais, ok? No grupo dos mecanismos gramaticais, as relações de sentido se manifestam por certas categorias ligadas a um sistema fechado. Sistema fechado, vamos lá, ó. Mecanismos gramaticais, sistema fechado, que diz respeito à gramática da língua. Assim, entre esses elementos de coesão, podemos citar, por exemplo, pronomes, advérbios, conjunções, preposições. Dizemos que esse sistema é fechado porque nenhum falante pode acrescentar outro elemento diferente de acordo com a sua vontade própria a esse grupo de palavras gramaticais. Perceba que não é mudar o elemento. Tá? Por exemplo, não é que eu não possa trocar uma conjunção por outra, do mesmo grupo de conjunções. É colocar, ao invés de uma conjunção, colocar uma outra palavra aleatória que não faça sentido. Tá? Eu não posso fazer isso. Bom, já no grupo de mecanismos lexicais, manifesta-se por intermédio do sistema aberto de léxico. Então, mecanismos lexicais, sistema aberto do léxico. Como, por exemplo, por meio de reiterações, repetições, substituições, sinônimos, antônimos, né? E esse sistema é aberto porque é constantemente enriquecido por novas palavras, formadas dentro da língua ou a ela acrescentadas por empréstimos a outras línguas. O que a gente pode pensar aqui também é quando, por exemplo, um tradutor está fazendo, um intérprete está fazendo ali a interpretação simultânea, e aí, de repente, uma palavra que ele não saiba exatamente que seja igual, mas ele consegue pegar, trazer uma outra palavra que tem o mesmo sentido. Isso é um mecanismo lexical. A gente troca a gente usa uma outra palavra com o mesmo sentido, tá? Para trazer ali o sentido total do que está sendo passado. Beleza? Então, aqui eu tenho um esquema, tá? Aqui eu tenho a coesão. Deixa eu trocar a cor. Não vou conseguir trocar a cor? Tá, vamos manter então. A coesão. E aí eu tenho aqui a coesão gramatical, o mecanismo linguístico gramatical, que é dividido em frásica, interfrásica ou frástica, tá? Temporal, paralelismo estrutural e referencial. Então, perceba que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos gramaticais. 5.
o mecanismo frasal ou frásico, né? Frástico também, interfrástico, interfrásico, temporal, a gente vai tratar desse e desse hoje, paralelismo estrutural e referencial. O referencial, eu tenho a esofórica e a endofórica. Exo, para fora, endo, para dentro. Endofórica, anafórica, catafórica e elipse. Uma busca do que já foi falado, uma antecipa o que vai ser dito e uma omite uma palavra, geralmente um verbo. E aí eu tenho aqui o mecanismo linguístico lexical, que a gente não vai tratar dele hoje, tá? Que eu tenho a reiteração e a substituição. A substituição pode ser por sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia e meronímia, tá? Então, beleza. Bom, mecanismos gramaticais de coesão textual são coesão frásica, interfrástica, temporal, referencial e paralelismo estrutural. Isso aqui a gente viu ali em cima, só está um pouco ampliado para vocês. Vamos falar da coesão frásica. A coesão frásica se processa no nível da oração, tá? Frase, na oração. E diz respeito à ordem das palavras, ao emprego adequado dos pronomes e das preposições, à concordância entre sujeito e predicado relativa à pessoa, ao gênero e ao número. Tá? Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar sintaxe, por exemplo, você não tem tanta dificuldade nesse ponto, ok? A coesão lexical não se manifesta por meio das palavras gramaticais, mas sim é aberta a mecanismos de substituição por meio do léxico. Isso aqui é só um bônus aqui nessa parte. Tá? Vamos ver aqui o seguinte, que no texto sobre imigrantes, logo na primeira oração, há uma referência ao enriquecimento do Brasil. Ó, no início do século passado, o Brasil enriqueceu devido ao crescimento de negócios. Isso aqui está explicando isso aqui. Porque houve o crescimento de negócios. Tá? Por isso o Brasil enriqueceu. Está explicando aqui. Tá? Esse tema é retomado na segunda oração coesivamente por meio da substituição lexical, que é aberta a mecanismos de substituição por meio do léxico. Assim, logo na primeira oração do fragmento em destaque, há uma referência ao enriquecimento do Brasil no início do século, motivado pelo crescimento industrial. Olha aqui, ó, devido ao crescimento de negócios, principalmente da indústria. Tá? Crescimento de negócios no geral, mas principalmente da indústria. Esse tema é retomado na segunda oração, coesivamente por meio da substituição lexical. Essa expansão industrial, olha só, vou grifar. Ah, não consigo grifar aqui. Vamos lá. Essa expansão industrial, qual expansão industrial? A expansão industrial, né, o crescimento do negócio da indústria, tá? O crescimento do negócio da indústria, ou seja, essa expansão industrial. Então, eu trago de trás uma coisa que eu já falei, eu retomo com esse pronome. Essa expansão industrial foi impulsionada pela força de produção dos imigrantes. Então, isso aqui retoma isso aqui, beleza? A coesão frásica engloba os processos de ordenação linear que estabelecem ligações significativas entre os elementos linguísticos em um enunciado, como, por exemplo, o emprego adequado dos pronomes e das preposições. A concordância entre sujeito e predicado relativa à pessoa, ao gênero e ao número. No exemplo, podemos destacar dentre... Eu vou ler de novo isso aqui, porque eu acho que ficou meio embolado. A coesão frásica engloba os processos de ordenação linear que estabelecem ligações significativas entre os elementos linguísticos em um enunciado. Quais elementos linguísticos que eles estabelecem ligações? O emprego adequado dos pronomes e das preposições, a concordância entre o sujeito e predicado, fazendo essa concordância relativa à pessoa, ao gênero e ao número. Tá? Se eu tenho ali um sujeito simples, eu tenho, vai ter uma certa conjugação verbal. Se eu tenho um sujeito composto, tem as regras do sujeito composto. Se eu tenho, por exemplo,
um sujeito masculino, lá no meu predicado, de repente, se tiver um predicativo, ele tem que concordar em gênero e em número. E aí, isso tudo a gente estuda também dentro de sintaxe, ok? No exemplo, podemos destacar, dentre outros mecanismos, a ordem das palavras na frase. A concordância do sujeito, por exemplo, Brasil, na primeira oração. Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. O Brasil enriqueceu. O Brasil enriqueceu, tá? Se eu tivesse falado aqui o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e os Estados Unidos enriquecerão, porque aí eu teria que concordar o verbo com os sujeitos, ok? Então, no exemplo, o Brasil na primeira oração com o verbo enriqueceu. O uso adequado dos pronomes, ó, o Brasil, cadê? Cadê os pronomes? Cadê? Os pronomes como um exemplo. Na segunda oração, imigrantes, sim. Imigrantes é retomado pelo pronome relativo que. E eu falei isso lá logo no início, ó. Cadê? A expansão industrial foi impulsionada pela força de produção dos imigrantes. Pela força de produção dos imigrantes que, no período tal, chegaram. É como se eu falasse assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu vou escrever aqui para a gente poder ver. Olha só. A força dos imigrantes, vírgula, que chegaram ao país. Esse que é igual a os imigrantes. Então, esse que é o sujeito do verbo chegar, tá? Porque ele é um pronome relativo, ok? Ele é um pronome relativo, tá? Essa expansão industrial foi impulsionada pela força de produção dos imigrantes que... Acabei de explicar isso aqui. Vamos ver agora a coesão temporal. A coesão temporal também é um mecanismo gramatical, consiste no encadeamento dos enunciados em relação à localização temporal, de modo que seja satisfeita a ordenação natural dos estados de coisas, segundo nossa concepção de mundo. Dessa forma, a coesão temporal realiza-se por meio de descrição em ordem dos fatos e das coisas, pela utilização e correlação dos tempos verbais e ainda pelo emprego de conectores ou de advérbios de valor temporal. Tá? O que são conectores? São elementos de coesão, ou seja, palavras ou expressões que se utilizam para especificar as relações entre vários segmentos de um texto. Esses elementos sequencializam as ideias e estabelecem ligações entre elas. Os conectores podem ser representados pelo que se chama na gramática tradicional de conectivos, conjunções, pronomes relativos e preposições, ou ainda por outros articuladores textuais, como advérbios, outras palavras de ligação que estabelecem conexão entre porções do texto. Então, vamos ver aqui, ó, no enunciado. Se chover amanhã, não vamos, não iremos à praia. O verbo da primeira parte, chover, no futuro do subjuntivo, implica o da segunda, vamos ou iremos, no presente do futuro, no presente ou futuro do indicativo. O que é comum na nossa linguagem? Se chover amanhã, não vamos à praia. Qual seria o correto? Não iremos, tá? Não iremos. Qual é o correto gramaticalmente, assim, pela ordem lá, tá? Porque se eu tenho um verbo no subjuntivo, se chover, tá? Se chover, eu tenho que utilizar o outro verbo no futuro no futuro do presente, tá? E aí, mas eu posso utilizar também aqui no presente do indicativo. Não vamos, tudo bem? Eu uso o verbo no presente indicando um futuro. Basicamente isso, tá? Por exemplo, observem aqui, ó, peço que estudem para a prova.
Quando eu digo peço que estudem para a prova, quando eu digo peço que estudem para a prova, eu estou falando do presente. Presente, tá? Agora, se eu falar, eu pedi que estudassem para a prova. Eu pedi, passado, para que estudassem, subjuntivo, para a prova, tá? Então, aqui eu tenho um passado, um pretérito, mas eu vou botar passado aqui. Tem aqui passado, passado. Presente, presente, tá? Que estudem. E aí aqui eu tenho um verbo no indicativo e a conjugação no subjuntivo. Um verbo no indicativo e a conjugação no subjuntivo. Maria não chegou ainda, embora tivesse saído cedo de casa. Maria não chegou, presente, ela ainda não chegou, tá? Embora, olha aqui um conectivo, olha aqui ó, a minha conjunção, tá? Concessiva, tivesse saído de casa. E aí, preste atenção que quando eu utilizar uma conjunção concessiva, eu vou utilizar o verbo no subjuntivo também. Então, percebam que eu estou sempre indicando aqui tempo, tá? Eu peço que estudem, tempo, presente. Eu pedi que estudassem, tempo, passado. Maria não chegou, presente, embora tivesse passado, saído de casa. Venha aqui amanhã. Olha só, eu tenho aqui, ó, eu estou dizendo, venha aqui, é uma ordem como se fosse agora, o verbo está no presente. Perdão, está no imperativo. Venha, mas eu estou dizendo amanhã, tá? Eu estou dizendo quando, então aqui é o tempo. Eles chegarão amanhã à noite. E aqui eu estou dizendo que eles vão chegar amanhã e à noite. Não é de manhã nem de tarde, é à noite. Também estou indicando tempo. Então, isso aqui seria a coesão temporal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham curtido. Compartilhem, comentem, ok? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau.